queridos, nós estamos nessa empreitada, né, nessa nossa, vamos dizer assim, nesse empenho de interpretar, né, pregar aqui, né, mensagens baseadas em 10 parábolas para os irmãos. Já pregamos, né, uma, e agora nós estamos na segunda parábola. E nessa noite nós vamos falar sobre a parábola da semente. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 4, versículo 26. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 26. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, né? Não tem como errar. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o segundo Marcos, amém? Antes de Lucas. E eu peço que você abra a sua Bíblia nesse texto e o mantenha aberto em nome de Jesus, aberta em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Meus amados, uma parábola é uma história contada, né, com o objetivo de ilustrar uma verdade mais profunda. Era um método pedagógico muito antigo, que já existia muito antes de Jesus, mas no ministério de Jesus recebeu um outro empenho, foi para outro nível, né? Jesus usava muitas parábolas, né? E essa parábola em especial, ela só está contida no Evangelho de Marcos. Os outros evangelistas não referiram a respeito dela, ou seja, é uma parábola exclusiva do Evangelho de Marcos. E ela é muito importante para nós, meus amados, porque ela mostra a importância que Deus dá às fases da nossa vida, não é? Você tem dado importância, meu amado, minha amada, às fases da sua vida, porque a nossa vida, existe fases, né, na nossa vida, existem ciclos na nossa vida, e o grande problema nosso, principalmente nós brasileiros, nós gostamos de pular etapas, de pular fases, não é verdade, meu irmão? Se você puder pagar R$10 para você pular uma fase, eu e você como brasileiros, nós temos a tendência de fazer isso, mas isso é perigoso, porque nós temos que viver cada fase da nossa vida, e essa parábola, meus queridos, fala a respeito disso, fala a respeito de fases da nossa vida, não é? Tanto no reino espiritual, quanto no reino físico, na nossa vida física. E nessa noite, meus amados, nós vamos falar a respeito disso, né? Da importância das fases da nossa vida. E Jesus começa essa parábola, meus queridos, falando do semeador, né? Da pessoa do semeador. E quem é este semeador? Sou eu e é você. Porque, meu irmão, tudo que nós fazemos na nossa vida, seja na nossa vida física ou espiritual, nós estamos semeando, nós estamos plantando, e é por isso, meus queridos, que nós temos que viver de maneira a agradar ao Senhor, porque tudo que nós fazemos nessa terra é uma semeadura. De que forma você tem semeado em sua vida? E o Senhor Jesus, ele começa a falar nessa parábola da figura do semeador. E ele diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O Senhor, meu irmão, ele inicia essa parábola falando de uma ação do semeador. E que ação foi essa? Foi a ação de semear. Isso mostra, meus queridos, não é, que ele lançou a semente. Isso mostra, meus amados, que nós devemos aprender uma verdade muito grande. Para que haja colheita, tem que haver semeadura. Ou seja, meu irmão, eu e você temos que fazer a nossa parte. Para que haja colheita, eu e você temos que, de fato, semear. E aí, meus queridos, nós temos que entender que esta semeadura, ela é
de forma a que eu e você nos aplicamos a ela. Há pessoas que acham, meus queridos, que as coisas caem do céu. Não é verdade, meu irmão? Muitas vezes a gente pensa que se Deus prometeu, vai cair do céu para nós, meu amado e minha amada. Deus tem o poder de fazer isso. Mas eu digo para você, 99% dos casos, Deus espera uma atitude sua, não que as promessas deles estejam condicionadas às nossas atitudes, às nossas escolhas, mas Ele espera, meus queridos, é um mistério grande, Ele espera a minha, a sua atitude, e nessa noite nós aprendemos uma coisa tremenda: invista nos seus sonhos, invista naquilo que você quer para a sua vida, invista no seu futuro. Ou seja, meu irmão, Jesus começa dizendo que houve uma atitude por parte do semeador, a atitude de semear. Ele foi lá e semeou. Mas de outro lado, meus queridos, nós podemos perceber que aquele homem semeou e foi dormir. Olha que coisa, ele semeou e foi dormir. Sabe por quê, meu irmão? Porque o semeador, ele confia que Deus fará a sua parte. Glória a Deus. Ou seja, meu irmão, eu faço a minha parte, mas eu devo confiar que Deus fará a sua. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu planto, quando eu semeio alguma coisa na minha vida, seja na vida espiritual, na vida profissional, na minha vida relacional, eu devo crer que é Deus quem vai dar o crescimento. Não adianta, meu irmão, eu semear uma semente e ficar ali olhando, gritando aquela semente, dando socos na terra, dizendo cresça. Não vai adiantar se eu enterrar uma cédula de R$100 e digo toma aí, cresça. Não vai adiantar, porque o crescimento quem dá é Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que aquele homem, ao semear, ele dormiu, depois de semear ele dormiu, e ele fez isso, meus queridos, porque ele confiava e que Deus era quem dava o crescimento. Isso nos ensina, meus amados, que nós devemos fazer a nossa parte e crer que Deus fará dele. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia nos diz, um texto tremendo, muito conhecido. Existe até um hino de Fernandinho a respeito desse texto que diz assim: aquele que começou a boa obra, com certeza a completará. E, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: se você está semeando na sua vida, creia, porque é Deus que vai dar o crescimento. Creia que é Deus que vai levar a cabo todos os seus projetos, aquilo que você tem colocado nas mãos dele. Não adianta se desesperar, não adianta você ficar vigiando, não vai adiantar você socar na terra e dizer eu quero que cresça, porque é Deus quem vai dar o crescimento, é Deus quem garante que Ele que vai terminar a boa obra em sua vida. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que é que você tem plantado? Eu espero que você tenha plantado boas coisas na sua vida. Eu espero que você esteja plantando boas coisas na sua vida. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus vai fazer crescer. Deus vai fazer florescer na sua vida. Infelizmente, pessoas plantam coisas más na sua vida, plantam a fofoca, plantam desamor, plantam a violência, plantam coisas terríveis. Eles também terão uma colheita. Mas eu e você, meu irmão, que plantamos de fato as coisas de Deus, as coisas boas, o investimento nos nossos sonhos, sabe de uma coisa? É Deus quem vai dar o crescimento. E, meus queridos, prosseguindo, o Senhor fala do progresso, depois que o homem vai lá e planta, e ele confia que Deus vai dar o crescimento, existe um progresso nesse processo. Versículos 27 e 28 diz assim: e dormisse, e levantando-se de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Meus queridos, quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando de coisas que o povo entendia. Ele estava falando aqui dessa visão agropecuária, da vida, essa visão bem, vamos dizer assim, interiorana. E ele estava falando, meus queridos, que quando o homem plantou, de fato houve um progresso naquilo que ele fez, porque em princípio havia apenas a erva, ou seja, os elementos, os insumos
para que pudesse ter a colheita. Pastor, o que é isso que o Senhor está falando, meu irmão? Deus tem te dado, olha só que palavra tremenda, Deus tem te dado elementos para que você possa plantar para colher depois. Você sabe muito bem que Deus tem aberto portas, Deus tem feito chegar às tuas mãos coisas, insumos, elementos, não é? Coisas que te façam verdadeiramente plantar coisas boas. E aí eu quero trazer a você uma palavra, meu irmão, da seguinte forma: essa semente, essa erva que você está plantando, essa semente que você está plantando, tem que ser plantada em boa terra. Pastor, o que é que você quer dizer com isso, meu irmão? Eu não tenho como não citar aqui uma outra parábola que Jesus contou, a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, quando a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E aí, meu irmão, ele joga a sua semente em diversas terras. Dentre elas havia a terra à beira do caminho, que era uma terra muito dura, a semente não entrou. Mas havia também aquela que foi semeada entre espinhos, que ela cresceu, mas aí os espinhos a sufocaram. E existe aquela outra terra que foi semeada entre rochas, ela teve um certo crescimento, porém não tinha profundidade e secou. Mas a última terra em que a semente foi semeada é uma boa terra. E quando foi semeado com aquela semente, a semente entrou, germinou, cresceu, deu frutos a 100 por 1. Isso quer dizer, meu irmão, que eu e você temos que semear da maneira certa, no lugar certo. Então, meus queridos, Deus tem aberto porta para você, Deus tem lhe dado insumos, Deus tem te dado elementos para você semear. Em que terra você tem semeado? Meus queridos, eu quero aqui chamar a sua atenção a algo tremendo. Deus tem te dado dons, e você, ao invés de usar esses dons para o bem, muitas vezes você tem usado esses dons apenas para satisfazer a sua própria carne, satisfazer a você mesmo. Meu irmão, isso é pecado, porque Deus te deu dons não para você mesmo, mas Ele te deu dons para você abençoar aqueles que estão ao teu redor. Como músico que sou, eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes Deus tem, por exemplo, a mim mesmo, tem me dado o dom, não é? Me ensinou a tocar. E como eu tenho semeado essa semente? Será que eu tenho tocado para enaltecer o nome do Senhor? Ou tenho tocado para simplesmente me exibir? Ou tenho tocado simplesmente para satisfazer os meus próprios desejos? Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus tem te dado esses elementos, tem te dado essa semente para que você possa semear em boa terra. Não perca a oportunidade de semear o bem, de estender a mão ao próximo, de, ao invés de falar mal dos outros, falar bem, ou pelo menos calar a boca, né? Porque muitas vezes a solução é simplesmente calar a boca, meu irmão, é não falar, é não pecar, é não agir de maneira errada. Semeia o bem na tua vida, meu irmão, porque Deus tem te dado elementos para que você possa semear em boa terra. E depois ele fala da espiga, meus queridos, e aí nós vemos que houve certo crescimento, mas ainda não é tempo de colher, porque depois que se é plantada aquela semente, aquela erva, ela cresce e surge a espiga, mas ainda não está no tempo. Muitas vezes acontece assim na nossa vida, não é verdade, meu irmão? Você semeou e aí houve certo crescimento, mas a grande dificuldade nossa é porque nós não conseguimos discernir. Quando há um certo crescimento, a gente já quer consumir, a gente já quer colher, mas ainda não é tempo, meu irmão. Essa é uma palavra profética para você. Ainda não é tempo de, ao contrário, de adubar, de regar e de observar para que essa semente ela possa crescer mais ainda e chegar ao seu fruto final. E aí, meus queridos, a Bíblia fala que Jesus, ele diz assim, que por fim surge o grão cheio na espiga, a maturidade, ou seja, é o momento certo de colher. Eu não sei se você está compreendendo a palavra que Deus está falando para você nessa noite, está ministrando ao meu coração também. Ele está dizendo que está dando para mim e para você, tem dado para mim e para você elementos para que nós possamos plantar, e vai haver um crescimento, mas não é em qualquer tempo que nós podemos colher. Ou seja, meu irmão, há um tempo certo para a colheita. Isso
em tudo na nossa vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que verdadeiramente vai chegar o tempo da sua colheita, mas ainda não é o tempo. O tempo agora é de você adubar e regar para poder dar o crescimento correto e completo. Como eu disse no começo, meus queridos, nós temos a tendência de pular etapas. Nós temos a tendência de querer pular uma fase da nossa vida e chegar a outra. Meus amados, eu peço que os irmãos não me entendam mal, mas eu não gosto de ver crianças pregando, porque muitas vezes, meus queridos, essas crianças, quando elas são colocadas no púlpito, não é? Elas são colocadas como adultos mirins e elas reproduzem aquilo que elas veem, não é? Uma criança não tem condições, não tem maturidade para ministrar a palavra, ainda que existam crianças, meus amados, que já têm um certo conhecimento, mas elas reproduzem o que vem nos adultos. Nós vemos criancinhas, né, muitas vezes vestidas de paletó, pregando a palavra. Meu irmão, eu digo para você que isto é errado, não é pelo fato dela ser uma criança, mas é porque ela está pulando fases na sua vida. Ou seja, meu irmão, ela tem que passar pela fase da maturidade para chegar ao pleno conhecimento verdadeiro da palavra para poder ministrar. Com isso eu quero dizer para você, meu irmão, que existem muitas outras coisas da nossa vida que nós agimos da mesma maneira. Nós pulamos fases ao invés de nós investirmos em cada fase da nossa vida para chegarmos à maturidade, para colher perfeitamente. A gente pula fases e já se mostra como uma pessoa completa e madura, mas isso é prejudicial para nós, meu irmão, porque nós temos que esperar o momento certo para colher perfeitamente. E por fim, meus queridos, o Senhor fala da colheita. No versículo 29 diz assim: e quando já o fruto se mostra, meta-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, há um momento certo de você colher. O momento certo de você colher é quando o fruto ele já está maduro, é quando o seu esforço já chegou ao clímax. Mas eu digo para você, meu irmão, que é o momento certo de nós colhermos, porque se você deixar passar a oportunidade, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Simplesmente o seu trabalho vai estragar. Você tem que aproveitar, eu e você temos que aproveitar a oportunidade de colher aquele fruto no momento certo. Eu digo para você, meu irmão, que existem 3 coisas que não voltam mais atrás. Eu sempre digo aqui na igreja: uma palavra dita, uma flecha atirada e uma oportunidade perdida. Eu tive um pastor em minha vida, um grande homem de Deus, que certa vez ele disse assim para mim: Ricardo, a oportunidade é um cavalo com a crina grande, mas com um rabo pequeno. E eu fiquei meditando por muito tempo sobre aquilo e não entendi bem. E um dia eu perguntei para ele: pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? E ele disse: meu irmão, a oportunidade você tem que pegá-la enquanto ela vem de frente, porque ela tem uma crina grande, você consegue pegar. Mas depois que passou, meu irmão, o rabo é curto, é quase impossível de você conseguir alcançar. Meu irmão, eu quero dizer para você, meu irmão, que quando chegar o tempo certo, não deixa passar essa oportunidade, mas agarra a oportunidade com todas as forças que você tem, e de fato você colherá a 100 por 1. Meus queridos, nessa parábola, o Senhor Jesus ele nos ensina que nós devemos fazer a nossa parte e confiar que Deus fará dele. Então investe nos seus sonhos, meu irmão. Começa a investir nos teus sonhos. Começa a procurar semear na terra perfeita, na terra boa, para que possa germinar e dar fruto, meu irmão. Vai investindo, mas creia que não é os seus esforços que fará com que essa semente cresça, mas verdadeiramente, meu irmão, é Deus quem dá o crescimento. Faça a sua parte e creia que Deus fará dele. Creia que Deus vai abrir as portas para que você possa ter uma colheita tremenda. Nós não podemos pular etapas. O Senhor nos diz, meu irmão, que nós devemos plantar, adubar e colher, mas esperar o tempo certo para a colheita, meu irmão. Então,
tenha discernimento, vai investindo no teu sonho, vai trabalhando, vai deixando Deus trabalhar na tua vida, porque o tempo certo vai chegar, e o melhor tempo é o tempo de Deus. E não adianta, meu irmão, nós queremos, apressar o processo. Nós temos que deixar Deus trabalhar, porque no tempo certo nós teremos uma colheita abundante. E eu quero aplicar na sua vida essa palavra. Eu quero dizer que isso é em tudo da nossa vida, meu irmão. Se você recebeu a Jesus como Salvador agora, não queira pular etapas, mas vai passando por todas as etapas que Deus vem trazendo na sua vida, vai investindo, vai plantando, porque no dia certo você terá a colheita. Se você tem um sonho na sua vida e você crê verdadeiramente que Deus está no negócio, vai investindo nesse sonho, vai se esforçando, porque vai chegar o tempo em que todo o seu sacrifício vai ter valido a pena, porque você vai colher. Meu irmão, quantas vezes nós nos abstemos de coisas, e ficamos assim, poxa vida, eu poderia muito bem estar saindo com os meus amigos, eu poderia muito bem estar no cinema agora, mas eu estou aqui estudando. Meu irmão, vai investindo, porque esse sacrifício lá na frente vai dar fruto. Um dia, meu irmão, quando você olhar para trás, você vai dizer, valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz. Então, meu irmão, vai investindo no teu sonho, porque Deus, Ele tem planos para contigo, e Ele está te dando insumos, Ele está te dando elementos para que você possa verdadeiramente plantar na terra certa e colher a 100 por um. Mas não deixa a oportunidade passar não, meu irmão. Quando chegar o tempo, colha o seu fruto. Tenha coragem de poder passar a foice e colher o seu fruto. Meus queridos, essa é a mensagem que Deus trouxe para nós nessa noite. E eu quero dizer para você, mais uma vez, essa parábola nos ensina: não pule etapas, mas passe por cada etapa da sua vida. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, tenha discernimento. Quando uma etapa passar, não fique preso a ela. Simplesmente deixe aquela etapa passar e siga para a próxima. Porque nós temos a tendência de gostar tanto de certa etapa da nossa vida, que nós queremos que ela se repita sempre em nossa vida. Mas, meu irmão, se a etapa da sua vida acabou, se aqueles amigos que você tinha naquele momento, eles já não estão do teu lado, meu irmão, não fica pelos cantos da casa dizendo, meu Deus, meus amigos daquele tempo, aquele tempo era melhor. Não, meu irmão, prossiga para a próxima fase, porque verdadeiramente, meu irmão, Deus tem algo para você na próxima fase. E na outra fase, meu irmão, você vai ver o progresso da sua vida, prosseguindo até o ponto em que você colherá aquilo que você tem plantado. Então não pule etapas, siga cada uma delas, porque Deus está contigo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero convidar a pastora Sulamita para o encerramento.